que é uma satisfação hoje termos aqui o professor Carlos Eduardo Rocha, né, para falar de um tema que eu sempre digo que muito é caro para mim, né? Obesidade e tumores, né? E o tema da live, obesidade e tumores, existe alguma relação, mas é caro porque quando eu estava terminando a minha residência, eu fiquei um tempo em dúvida se eu iria trabalhar com oncologia ou se eu ia fazer alguma coisa endócrina. Então, e na endocrinologia eu gosto sempre de dizer, os nossos pacientes são muito oncológicos. Então, por isso que a gente está aqui para ter esse bate-papo, né? E para quem não conhece, o Cadu, tá? É o professor Carlos Eduardo, mas eu não consigo chamar ele de... Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue, né? Eu prefiro ser chamado de Cadu, porque a gente é uma pessoa assim, muito tranquila para essas coisas, sem muitas formalidades, né? Quem nos conhece sabe que a gente é uma pessoa muito simples, muito humilde, sem muita formalidade, e que fica aberto aos colegas para poder colaborar e aprender muito com eles, né? Nesses bate-papos a gente aprende muito. Exatamente. Tem vários amigos nossos aqui que estão entrando. Muito obrigado, muitos alunos. E então o professor Cadu tem especialização em clínica e cirurgia oncológica, é mentor da pós-graduação em oncologia clínica e cirúrgica pela Faculdade Qualitas, patrono da oncologia pela ABVET, sócio honorário da Sociedade Argentina de Oncologia Veterinária, fundador e ex-presidente e sócio honorário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e Reconstrutiva, palestrante internacional das entidades CVEC-ME do Chile e VETS-Web do México e SAOV Argentina, Latam Colômbia e diretor do Hospital Veterinário West Farm em Limeira. E, mais importante do que tudo isso, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de um coração enorme. Então, Cadu, muito obrigado por estar aqui com nós e deixo a palavra para ti aí. Obrigado, meu querido. Para mim é uma satisfação enorme, um prazer enorme estar ao lado de um grande amigo, uma pessoa a quem eu considero muito respeito, muito como um mestre, como uma pessoa muito humilde também, e por isso que as pessoas se aproximam, né? Porque a gente tem uma afetividade e a gente tem uma aproximação a quem nos retribui e a quem nos dá o prazer de ter uma amizade sincera. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui e conversar com esse público maravilhoso, né? Sejam alunos, sejam colegas. É importante que a gente sempre venha à tona com assuntos que sempre estão na nossa rotina, né? Quando a gente pensa em câncer, poxa, tudo causa câncer. Então, eu sempre falo, olha, uma tranquilidade nisso daí, tá certo? Um bom discernimento, bom senso, é igual caldo de galinha, não faz mal, desde que você saiba tomá-lo, não tome muito quente. Então, quando a gente fala em tomar algo muito quente, é você receber a informação, a obesidade causa câncer. Calma, existem fatores, sim, que a obesidade pode ofertar ou oferecer uma maior chance do desenvolvimento de uma neoplasia. Mas, para começar, professor Mauro, eu queria deixar uma coisa aqui bem clara para todos os colegas que estão nos acompanhando hoje. O que falta um pouquinho, e eu tenho sido cada vez mais incisivo em minhas aulas ou palestras, é justamente falar da prevenção. Quando nós começarmos a ter um perfil diferente e ao recebermos os nossos pacientes para os retornos vacinais, para os acompanhamentos, nós temos que nos atentar para
o índice de massa corpórea. Nós temos que nos atentar para o sobrepeso. Nós temos que nos atentar para fatores determinantes que podem favorecer ou não o aparecimento de um câncer. Então, muitas vezes eu brinco, é melhor você fazer um check-up geral e uma boa avaliação do paciente do que fazer, por exemplo, uma vacina, tá certo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é que eu seja contra a vacinação, mas eu sou a favor da vida. Eu sou a favor do acompanhamento mais intenso dos nossos pacientes. Que eles nos venham para que a gente possa avaliar ele como um todo. Porque, veja só, o tema obesidade causa câncer, né? Bom, isso já é estudado há muitos anos na medicina humana, que a obesidade tende a diminuir a longevidade do ser humano. Existem trabalhos mais alarmantes que mostram que a obesidade faz com que o ser humano sobreviva 13 anos a menos. Então isso aí é uma coisa assim, assustadora. Mas o que a obesidade pode causar? Diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e neoplasias. Isso está consensuado. Diversos trabalhos têm apresentado isso. E como que essa obesidade pode levar a uma neoplasia? Então vamos lá. Adipócitos, ou tecido adiposo, né? Que é considerado hoje um órgão endócrino. Os trabalhos mostram que o tecido adiposo é considerado um órgão endócrino. Mas o excesso do tecido adiposo, seja em determinadas regiões do corpo, seja ao redor de órgãos vitais, ele produz uma inflamação crônica. Tá certo? Ele aumenta a produção de proteínas de fase aguda. Ele aumenta a produção de citocinas. Aumenta a quantidade de macrófagos, que são células dominantes no processo inflamatório. Então, eu tenho que avaliar tudo isso daí. Eu tenho que pensar que o tecido adiposo é formado por mediadores inflamatórios. As adipocinas estão ali produzindo ou liberando interleucinas, tá certo? Fatores de necrose tumoral. Então, quando a gente fala de tecido adiposo em si, eu tenho que pensar que o tecido adiposo é composto por uma variedade de células, por uma fração extravascular, é formado por fibroblastos. A gente sabe a importância dos fibroblastos, né? Ali em região de adipócitos. É constituídas por componentes vasculares e principalmente pela grande quantidade de macrófagos. E os macrófagos, eles favorecem a adesão celular. Os macrófagos participam da remodelação da matriz celular e eles são importantes como mediadores inflamatórios, liberando citocinas. Então, vejam, a gente não pode pensar no animal gordinho, com sobrepeso. A gente tem que pensar no animal com obesidade e que tem no tecido adiposo todos esses componentes inflamatórios. Muito bem. O professor Cadu falou uma coisa que eu gosto muito de falar, isso que a gente não convidou nada, né? E que é sobre que os cursos, né, de veterinárias, eles gostam de desgraça, porque se ensina sobre doença, né? Uhum. E a medicina é assim, ela foi baseada nisso, não só a veterinária, né? Então, de falar muito da doença. E eu sempre gosto de dizer que eu não gosto de doente, eu gosto de doença, porque a doença vem antes do doente. Sim. Então a gente tem que prevenir isso, né? E quando o professor Cadu falou em prevenção, né? E eu quero
eu sempre faço essa pergunta quando eu falo de doenças da paratireoide. Eu disse, quem é que já pegou uma hipercalcemia? Né, as pessoas, eu nunca peguei. Eu disse, mas quantas vezes você usou o cálcio? É isso Né? aí. Né? Então, um check-up dosando cálcio pode ser, né, muito importante num check-up oncológico, né? E toda vez que a gente tem um paciente obeso, né, e às vezes a gente olha o tecido adiposo, mas não olha a massa magra desse paciente, né? A gente não vê as atrofias que estão acontecendo nesse paciente. Então, a gente sempre tem que lembrar. E a pergunta, né, isso causa câncer, né? A gente gosta de coisas simplistas, né? Causa e efeito. Sim. Eu digo que o acidente, ele tem vários fatores que causam isso. E as doenças têm vários fatores que hoje a gente não consegue controlar, principalmente os fatores genéticos, né? Que é difícil. Mas os fatores ambientais, né? Os ambientais a gente consegue mitigar isso, né? E acho que esse é o nosso papel, né? Nisso daí, professor Mauro, quando a gente fala de fatores ambientais, né? Até quando a gente vai deixar de abrir os olhos para diversos fatores que hoje, cada vez mais, nós falamos sobre os disruptores, tá certo? Os disruptores endócrinos, tá? Bom, quem são os disruptores? O que são disruptores? Então, muitas vezes, quando você aborda essa palavra disruptor, você fala, poxa vida. Não, mas a gente tem que entender que nós vivemos num meio ambiente onde nós estamos em contato frequentemente com disruptores, que é um grupo de substâncias químicas presentes no meio ambiente e que interferem sobre o sistema endócrino. Isso é importante a gente sempre falar, porque mesmo em baixas concentrações, por um longo tempo, e os nossos pets, os nossos pacientes estão vivendo por um longo tempo, eles têm muito contato com esses disruptores. E aí, quando a gente vai ver, tá bom, e o que ele pode causar? Bom, disruptor, ou esses disruptores, que eu vou dar exemplo para vocês, por exemplo, vamos dizer, os alquifenóis, que estão presentes nos detergentes, nos pesticidas, nos herbicidas, os policlorados presentes em tantos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja até para a higiene do ambiente que esses pets vivem. E o pior que me deixa assim, mais assim assustado, e tem que alertar, a gente tem que conversar isso com as pessoas, a presença do difenol A, do BPA, que é presente em plásticos. E gozado, né? Hoje aqui no hospital, eu desci, porque a gente ia fazer essa live, eu falei, vou dar uma geral ali nos brinquedos, nos potinhos plásticos, nas latas, para ver se eles têm alguma informação a respeito do BPA, que foi proibido aqui para o ser humano nas mamadeiras. Veja só, nas mamadeiras está proibido o uso de BPA, que é considerado um disruptor. Mas e para os nossos pets? Qual a informação que nós temos a respeito desses materiais plásticos? Porque eles brincam. Existem brinquedos feitos de plásticos. E aí? Então, até quando que a gente vai ficar correndo atrás do prejuízo? E não pensando na saúde do paciente, não pensando na prevenção. Foi como você falou, a gente não é educado na formação a fazer a prevenção. A gente sempre corre atrás do rabo. E muitas vezes, quando corre atrás do rabo, principalmente na área da oncologia, da endocrinologia, muitas vezes o paciente está tão desestabilizado, está tão desequilibrado em termos hormonais ou em termos orgânicos, que você não consegue fazer nada por esse animal.
E quando a gente fala dos disruptores, né, eu gosto de sempre usar o plástico, né, o plástico, os retardantes de chama, os com bromo, né? Então a gente tem, e não só na endocrinologia, e em outros, né, outras substâncias químicas que causam tumores ou aumentam o risco, né, de tumores, às vezes desequilíbrios alimentares, e isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, que é desequilíbrios, né? Então, desequilíbrio pode ser falta ou pode ser excesso, né? Então, as alimentações da moda, né? Ela não tem carboidrato, ela não tem isso, ela não tem... Então, ela tem que ser com equilíbrio, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que lembrar bastante quando a gente fala. E do plástico, eu sempre digo que as pessoas sempre pensam no plástico, encontrou plástico no sangue dos cães, dos gatos, das pessoas. E como que esse plástico, eu não comi plástico assim, ele foi sendo diluído, esquentado e acabou chegando aí na nossa corrente sanguínea, né? Então, eu sempre digo, né, imagina, Cadu, no seu hospital veterinário, você não ter mais copo plástico para água e para café. Eu digo assim, primeiro vão dizer, nossa, o cara está ficando mais pão duro ainda, não tem mais nem copo para a gente tomar café. Mas é pequenas, a gente tem que fazer esse serviço de grão em grão, né? E quebrar paradigmas, né? Quebrar tabus ou confortos, né? Talvez seja o conforto, né? A grande evolução do ser humano foi quando a gente descobriu o plástico, né? Mas veja o meio ambiente, o quanto está pagando um preço altíssimo por isso daí, não é? Isso é levar a sua canequinha dentro da bolsa, né? Se todo mundo fizer isso, a gente tem um impacto importante. Mas, professor, vamos seguir aqui mais um pouquinho. O senhor falou, né? Você falou sobre as citocinas inflamatórias, né? E essas citocinas e o tecido adiposo, né? Quem estiver gostando aí da live, gente, vão compartilhando. Professor Cadu, depois que começa eu faço mais geralmente eu deixo gravado aqui porque o pessoal assiste depois também. Sim. E o tecido adiposo e a glândula mamária, que são duas coisas muito frequentes hoje. E glândula mamária tem muito tecido adiposo também. A gente tem que lembrar, né? Então, qual é a relação dos tumores e a obesidade? Ou não tem relação? Não, tem muita relação, sem dúvida nenhuma, né? Nós sabemos que, bom, existe ainda um erro que a gente precisa corrigir em relação à castração para fêmeas, tá certo? O termo castração precoce não se utiliza e nem deve ser utilizado, porque o termo castração precoce está sendo utilizado como uma forma errônea de você submeter animais ainda em tenra idade a uma cirurgia de esterilização, o que não é compatível com o bom desenvolvimento orgânico desses pacientes. Então, é uma coisa que eu quero deixar bem claro e a gente pode bater papo em outra ocasião a respeito disso. Mas vejam, o que acontece? As fêmeas, quando são castradas, e aí a gente pode colocar algumas raças, né, de fêmeas que nós temos por hábito de criar ou de tê-las como pet, né, elas tendem a diminuir o seu metabolismo. Isso é uma verdade. E o tecido mamário, principalmente das glândulas abdominais, ele é muito mais volumoso em termos de tecido mesmo. Consequentemente, esses animais que são castrados e acabam adquirindo hábitos como são os seus tutores, ou proprietários, ou pai de pet. Eu não entro nessa polêmica, vocês chamam do jeito que quiser. A gente tem que parar com mimimi, tá certo? Eu não suporto, eu já falei. A gente tá ficando velho e não aguenta mais um monte de mimimi.
Então, o que é importante dizer? Esses animais, eles acabam sendo submetidos a uma rotina dos tutores. Então, são animais com pouca atividade física, com uma alimentação errônea, não orientado, porque os animais, eles têm fases da vida, e a alimentação também deve ser de acordo com a fase da vida. Não é uma ração o resto da vida. A gente tem que mudar esse conceito também. Então, vejam, essas fêmeas que foram esterilizadas, elas tendem a ganhar peso ao longo da vida e principalmente o depósito maior de tecido adiposo com todas as células que eu falei anteriormente se acumula naquela região. E mais uma vez, a obesidade leva a um processo de inflamação crônica. A obesidade atua também em receptores endócrinos, tá certo? Então, o tecido adiposo provoca isso. Então, veja, eu tenho uma quantidade maior de tecido ali, uma quantidade maior, com muitas células expondo ou expressando receptores. Então, essas ações inflamatórias, essas ações dos adipócitos, ela pode interagir diretamente com esses receptores. E esses receptores podem, sim, ser receptores que vão promover o estímulo, a divisão, a alteração celular. Lembre-se uma vez mais, é bom que todos os colegas lembrem-se disso. Conforme os anos vão se passando, o nosso sistema, nosso e o deles também, dos nossos pets, sistema imunológico, tende a ficar cada vez mais imunocomprometido. E eu não tenho remedinho de imunidade no armário e nem na farmácia veterinária. Enquanto a gente não puser isso na cabeça, a gente vai querer ficar tratando animal com câncer com um estimulador de imunidade. O tratamento tinha que ser lá atrás, você acompanhando a vida do animal. Então, o que acontece? Maior quantidade de divisões por causa da ação sobre os receptores. Maior quantidade de divisão, maior possibilidade de haver um erro na divisão celular, menor atividade do sistema imunológico. Então, veja o quanto animais idosos e também obesos podem vir a desenvolver tumores de mama. E não vão ficar restritos aos animais idosos apenas. Hoje, os animais jovens que são obesos precocemente tendem também a desenvolver tumores mamários em virtude de todas essas ações de liberação de interleucinas, de fatores de necrose tumoral e de todas essas ações sobre os receptores que temos ali nas células. E uma coisa que o professor Cadu acabou de falar, e aí acho que a Natália, né, que o que a gente precisa é se preocupar com as calorias, né? Sim. E aí uma das coisas que as pessoas, e eu vejo isso em clínicas que eu atendo, as pessoas fazem a castração de fêmea e macho. No dia de tirar os pontos, esse paciente é pego na recepção por alguém, leva-se para o internamento, para uma sala, retira-se os pontos, devolve-se para o tutor, para o cliente, e não se explica, e aí o tutor faz uma pergunta, e agora, doutor? Quando o doutor está na frente dele. E agora, doutor? A vida normal. Não. Não é. Não é. Não é. Não é. É porque esse paciente vai voltar em 6 meses com um ganho de peso muito intenso. E aí só falta, né, a gente conscientizar, a gente saber disso, né? Então nós precisamos saber disso e lembrar. E nós estamos falando aqui de oncologia, mas a sobrecarga na articulação,
nas articulações, no osso, na coluna, no fígado. Tudo isso eu digo, e a culpa da obesidade, o veterinário diz que ele é culpado de um monte de coisa. Mas eu gosto de dizer que da obesidade nós temos grande culpa, por não explicar como funciona. Então, a gente tem como prevenir, porque tratar a obesidade é muito difícil. Né? Tratar doença é muito difícil. Né? Então, mas acho que esse é uma coisa, né? Eu sempre falo isso daí, discuto bastante esse tema. Você não consegue fazer um animal perder o peso para voltar a um peso ideal, porque muitas vezes o grande culpado de tudo isso daí está dentro de casa, porque ele não foi bem orientado. As pessoas não são bem orientadas, os tutores não são bem orientados, como você bem falou, né? E agora a vida normal não é normal. Muitas vezes, o incentivo nesses snacks, o incentivo nesses agrados, torna a relação tutores, animais, pets, uma relação muito perigosa, porque é o agrado contínuo e a falta de orientação contínua. Então, claro que um animal com sobrepeso, ele vai ter problemas articulares. Claro que um animal de sobrepeso vai ter problemas que podem levar a microfissuras ósseas. Claro que um animal com sobrepeso pode ter problemas problemas não só oncológicos, mas terem problemas de metabolismo e desenvolver patologias que muitas vezes o colega não está preparado para diagnosticar. E entendam vocês, fazer animal perder peso, se não tiver um comprometimento e um trabalho com o tutor, este não vai acontecer. Esquece. Exatamente. Porque hoje eu estava numa consulta, né, e a cliente disse assim, doutor, meu senhor é muito ruim. Porque ela disse assim, porque tá com... Eu disse, não, mas não é, o alimento que ela está ganhando não é para gostar, não é para ela gostar, tá? Não é para ela gostar. Eu quero que ela não goste, para ela comer menos, cada vez menos, né? E aí ela disse, nossa, mas como é ruim, eu digo assim, não existe uma coisa gostosa, né? Porque você não vai, eu digo, você não vai convidar os amigos para ir comer alface, para comer couve. Vamos sair para comer isso. Não. Então, esses alimentos a gente tem que lembrar que eles podem não gostar tanto. Eu só tenho uma pergunta. Quem é que julga o gostar? Quem é que julga o gostar? Quem é que julga o gostar? Não é? É uma visão, a gente humaniza muito, né? Eu acho que a gente tem que parar de humanizar muito. Meu cachorro não gostou da ração. Não gostou da ração? Você perguntou para ele, ele virou o rosto. É claro, um cachorro que está acostumado todo dia a comer 3, 4 tipos de snack, a fazer um agrado e uma quantidade enorme de ração, se você começa a restringir, e não é só apenas o restringir, né? É fazer exercícios. Por isso que eu acho importante a participação de colegas nossos da fisiatria, tá certo? Que possam estar junto. Os nutrólogos tão importantes, cada vez mais presentes na nossa rotina. Então, animal tem que ser tratado de maneira individual. Não é chegar e falar assim, poxa vida, ele está com excesso de peso, vou dar uma ração light, diet, vou restringir, agora é só 10 graminhas. Não é nada disso. Não é nada disso. Esse animal precisa ser acompanhado por um profissional que saiba de todas essas partes endócrinas, nutricionais do paciente, porque esse animal pode ter outras comorbidades, cardiomiopatias, condropatias, artropatias e tudo mais. Então, fazer o animal evaporar no peso, esquece, não é assim.
A gente tem que trabalhar muito com isso. Ó, não sei se ele ainda está aqui, já falando em reabilitação, em fisiatria, ele estava aqui na live, não sei se ainda está. O professor André Rebelo. Se ele estiver aqui, já vou fazer um convite para ele participar de uma live para a gente falar um pouquinho sobre esse papel importante aí na perda. Importantíssimo. Porque ele tem que ser orientado, até ele tem que ser orientado. Não pode ser simplesmente oferecer uma ração light ou diet para o animal, tem que ser orientado o que ele vai fazer. Muito bem. Falando em alimentação, tem uma coisa que hoje que preocupa muito quando a gente fala em alimentação, que é a questão da vitamina D. E vitamina D, né, ela tem um papel importante também na obesidade. Eu brinco, né, e é uma brincadeira que eu vou falar aqui, eu digo que a vitamina D emagrece, né? Porque quando se vai para o sol, né, não é para tomar sol, tá? Os cães e gatos não têm toda essa, não ativa a vitamina D no sol, tá? Esse é um ponto importante. Eles não ativam a vitamina D, eles não precisam de sol, né? Eles vêm da alimentação, as vísceras são a grande fonte de vitamina, a fonte natural de vitamina D, mas eu digo, quando eles vão para o sol e fazem atividade física, eles melhoram o funcionamento da adiponectina, da leptina, da insulina. Então eu digo, o sol emagrece. Tá? Não, só para fazer um gancho aí com vitamina D. Porque a leptina é um hormônio anti-obesidade. Ela faz regulação do peso corpóreo, aumenta a sinalização da insulina. Não é? Isso. E melhora, hoje a gente também sabe que melhora a ação da vitamina D. Tá? Então, tudo isso. E a vitamina D e os tumores, professor? Na verdade tem, né? Vamos pegar aí, eu sempre gosto de citar, porque na verdade nós temos a quem nos espelhar, que é a medicina humana, que ela está muito mais avançada em termos de pesquisas, de trabalhos, e nós temos que derivar algumas coisas da medicina humana. Tudo isso é muito recente na medicina veterinária. Quando eu falo recente, tem trabalhos, sim, mas são eles pequenos, tem muita coisa para a gente estudar ainda. Mas vamos lá. Uma coisa assim, deixa bem claro o que você falou, mas eu vou frisar bem. Porque quando eu falo em prevenção, eu falo, pessoal, tome cuidado, o animal não pode ficar exposto à radiação ultravioleta, são as neoplasias cutâneas, Ah, professor, mas ele precisa tomar sol. Para. O ser humano sintetiza a vitamina D através da radiação ultravioleta e está ali na pele, tá certo? Os níveis de vitamina D ele consegue. Os animais, não. Não, ele precisa ingerir. A vitamina D2 está presente nos vegetais. Tá certo? É muito legal quando a gente vê um cachorro comendo algum vegetal, algum brócolis, mas não. A vitamina D3, ela está nas carnes gordurosas, ela está na alimentação, então precisa ter, mais uma vez, uma alimentação balanceada. Show de bola. Pesquisas demonstram que mulheres com câncer de mama têm baixos níveis da vitamina D. Baixo nível, tá? Isso daí é alarmante, porque mulheres obesas, tá certo? Diminui também a vitamina, ou os níveis de vitamina D. E o que a vitamina D tem de tão importante? Bom, vitamina D é um importante metabólico no controle antineoplásico, porque ajuda ou participa da efetividade da apoptose. A apoptose tem que estar presente. A apoptose corrige aquela célula defeituosa. A apoptose é a morte celular programada, tá certo? Outra coisa importante, a vitamina D, prestem bem atenção nisso, principalmente o pessoal da onco, hein? Modula angiogênese. Agora, me fale uma coisa, professor.
É comum o pessoal dosar vitamina D? Enquanto nós ficarmos com aquelas coisas que uma coisa que assim me assusta, que se chama perfil pré-cirúrgico, como se todo paciente fosse paciente igual em todo lugar. Cadê a dosagem da vitamina D para alguns pacientes? O que está acontecendo? As informações estão aí. Eu tenho certeza que o professor chama atenção em suas aulas. O que está faltando, então? A vitamina D, eu digo que só perfis, né? Eu digo assim, as pessoas pedem, nossa, vou operar, peço fosfatase, peço várias coisas que não vão me dizer nada, né? Não vão me dizer nada, nem que tá bom, vai dizer tá alto, tá baixo, se eu quero um número. Né? E aí tem uma pergunta aqui da Luísa. A vitamina D tem valor fidedigno? Então, Tem. Luísa, já tem valores fidedignos, tem muitos trabalhos aí que apontam, que mostram, que demonstram isso. É claro, é que eu falei no comecinho da live, né? A gente tem que ter bom discernimento e bom senso. É importante que a gente saiba que muitos trabalhos ainda precisam ser realizados. Mas quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se informar, quanto mais nós passarmos isso adiante para outros colegas, a gente consegue fazer um grande movimento para ficar cada vez mais ligados nessas informações importantes. Mas já há, sim, valor fidedigno de referência. Trabalhos apontam esses valores. E uma coisa importante, gente, quando for dosar, tem que dosar que a vitamina D, a gente tem D2 e D3. A D2 vai ser ativada pelo rim. Então, não adianta. E aí tem várias empresas, vários laboratórios do Brasil que dosam a preço. Não é que o preço importa, mas dosam a D2, que é a vitamina D não ativa, e colocam isso. Né? Aí o valor está alto, está baixo, mas é importante. O importante é a D3, sim, tá certo? Eu posso suplementar para um paciente com deficiência de D3, eu posso suplementar D2? Posso, só que tem que estar com o rim funcionando direitinho, tá? Então, por isso é importante avaliar o animal como um todo. Eu não posso querer corrigir se eu tenho um animal nefropata. E o nefropata, mais uma vez, não é ureia e create, hein? Tá certo? A gente tem que identificar muito bem o paciente nefropata. O pessoal da nefrologia sabe muito bem disso. E o que a gente faz muito que tem a vitamina D, porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão, aí humanos, o professor falou assim, ó, ela tem um valor preventivo, só que existe uma coisa diferente, gente, que é reposição, e vitamina D é um hormônio, tá? E ela entre reposição hormonal e suplementação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a suplementação hormonal, ela causa distúrbios. A reposição, porque eu estou dando em excesso, eu estou suplementando, tá? A minha renda suplementar, eu tenho que lembrar sempre disso. E outra coisa é a reposição. Para eu repor vitamina D, eu tenho que saber quais são os níveis que eu tenho. E aí nós temos um problema no paciente obeso, que no paciente obeso, apesar da leptina que o professor falou, é o hormônio anti-obesidade, quando eu tenho o aumento da obesidade visceral, eu tenho aumento da leptina com resistência. A leptina deixa de funcionar direito. E esta resistência à leptina também impede que a vitamina D atue de forma correta.
E aí o que acontece? Eu posso ter um paciente obeso com deficiência de vitamina D, e se eu suplementar essa vitamina D, provavelmente ela não vai fazer as funções que ela tem, porque vai continuar. Tá? Então, às vezes, a gente repõe ou suplementa com alguma coisa que não vai chegar no seu objetivo. Então, a gente tem que pensar, né? Eu digo que pensar é bom, né? A gente não pode ser simplista, né? Diz assim, caiu uma garrafa no chão, ela caiu por alguém e empurrou. Não, foram vários fatores. A gente não pode ser simplista na medicina. E na verdade, o professor sabe disso daí, e como a gente é receptivo aos colegas, aos alunos, às informações. Poxa vida, a gente sempre está aberto a trocar ideias, a dar informações. Aquele que acha que ele vai conseguir fazer tudo sem ler, sem se aprofundar, sem estudar, ou sem consultar as pessoas que tenham maior vivência e experiência nisso, está fadado a prejudicar o paciente, não a sanar o problema. Porque, mais uma vez, tá bom, dosei a vitamina D. Tá baixa, vou suplementar. Não é assim, o professor acabou de explicar que não é assim. Eu tenho que saber como suplementar, de que forma eu vou suplementar, como que está esse animal. Avalie o paciente como um todo. Não fique focado apenas no nível sérico. Tá certo? Então, professor, é sempre bom que a gente sempre possa estar levando conhecimento, recebendo conhecimento, fazendo essa troca de informações, porque todo mundo sai ganhando. A medicina veterinária, ela está cada vez mais valorizada. Por quê? Porque os colegas estão cada vez mais com vontade de melhorar, de superar. E muitas vezes eu falo para o pessoal, olha, vocês têm tudo. Vocês têm o conhecimento nas mãos, vocês sabem onde buscar maiores conhecimentos, vocês sabem buscar maiores informações. Só o atrasado, só o que não quer vencer, só o que quer ficar na mesmice, esse daí não vai durar muito. Seja o profissional mais antigo, seja um profissional novo que chega e já quer sentar na janelinha achando que sabe de tudo. A vida é um dosar de equilíbrios entre o que a gente aprende, o que a gente constrói, o que a gente ensina. Então, todo bate-papo, toda live, é importante, a gente joga a informação. A obesidade pode causar câncer? Sim. Vamos avaliar a vitamina D? Sim. Vamos ser mais assertivos com os nossos pacientes? Sim. Mas, acima de tudo, vamos ser mais introspectivos e se olhar um pouquinho mais no espelho e falar como eu estou sendo como profissional, o que eu estou oferecendo aos meus pacientes, o que eu estou evoluindo. Porque a gente constrói uma medicina muito melhor, muito mais valorizada. E é isso que a gente busca, né? Nossa, eu gosto muito de te ouvir, Cadu. E assim, sobre a vitamina D, hoje, deixa eu ver que horas, às 13h27, eu recebi quanto de... A pessoa fez a pergunta, né, conversou comigo, quanto de vitamina D eu tenho que suplementar em cães que comem comida? E aí, essas suplementações, e isso vale agora, eu estou vendo que as pessoas estão suplementando estrógeno também. Né? Dosam estrógeno basal e suplementa. E aí, não tem como a gente saber. Essa dose, ela é empírica. Porque se eu não sei se está alto ou está baixo, eu não sei o que pode acontecer. Porque eu tenho pacientes que eu uso suplementação de estrógeno. Por quê? Porque eles foi castrado e ele pode ter deficiência. E a gente não pode esquecer de que... eu digo isso com... eu não sou uma pessoa preconceituosa. E dizer que não sou preconceituosa é sempre estar pronto para mudar.
né, para aprender uma coisa nova, né? O preconceito é o quê? Eu aprendi, é pré-conceito, eu aprendi um conceito e não mudo mais. E a gente, se os hormônios sexuais nos cães, gatos, não fosse importante, eles nasciam sem, né? Sim, com certeza. Né? E quando a gente quer usar anabolizantes, a gente recorre a quem? Aos andrógenos, né? Então, aos hormônios, que eles ajudam no ganho de massa muscular. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso e um cuidado, né? Porque acho que vai ser a nossa última colocação aqui, professor, que a gente já está passando muito rápido. Sobre os estrógenos. Então, hoje, a gente tem os estrógenos, a gente falou aí de uso do estrógeno porque tem o ovário e tudo mais, sim, mas hoje a gente está suplementando esses hormônios. E uma pergunta, né, que muitas vezes o médico veterinário não sabe explicar para o cliente, que o cliente diz assim, mas doutor, eu tomei anticoncepcional durante a minha vida toda e não tive problema. E era progesterona. O que tem a ver progesterona, estrógeno, tumores de mama, né? E às vezes não explica. E aí explica para o cliente assim, para o tutor, tem que tirar, tem que castrar, porque senão vai ter tumor. E o cliente não entende, né? A explicação simples ou simplista, né? Vamos retirar as gônadas para não ter tumor. Esse conceito não pode permanecer mais. Nós sabemos, tem uma pergunta, aquela pitbull que tanto toma sol, então a absorção de vitamina D pelo sol é bem menor que pela alimentação. Não, mais uma vez, responder aqui a colega, né, que está perguntando, os animais não metabolizam vitamina D através da radiação ultravioleta, ou não sintetizam, tá certo? Então, isso quem faz é o ser humano. Os animais, eles conseguem ter essa vitamina D ou absorver a vitamina D através da alimentação, tá? Mas voltando à questão de progesterona, estrógenos, nós sabemos que, falando em tumores, né, que as células que compõem o tecido mamário apresentam receptores para estrógeno, receptores para progesterona. E o que a gente tem que tomar muito cuidado com suplementações, por isso eu acho que toda suplementação ela deve ser muito bem supervisionada e não é suplementar por suplementar, tá certo? Qual é a situação que eu necessito suplementar esse paciente? Lembrando mais uma vez que as suplementações hormonais você pode corrigir alguma coisa, mas prejudicar de outra maneira. Você pode fazer essa ativação dos nossos receptores ali, que estão ali paradinhos, quietinhos, uma vez que não tem mais as gônadas, tá certo? E também dizer que os adipócitos, tá bom? Eles estão importantes na transição epitélio-mesenquimal. E a ativação de estrógenos, endógenos ou exógenos vão contribuir para tudo isso. Então, bom senso. Vou suplementar, necessito suplementar. Quem é que vai suplementar? Qual a referência que você tem? Qual é o nível de suplementação? De que maneira? Qual é o acompanhamento da suplementação? Porque eu acho que tudo é acompanhamento. Eu vou suplementar, tá? Vai lá, toma 2 comprimidinhos por dia, 2 vezes ao dia, durante 20 dias. Não é assim. Faz uma aplicação de andrógeno, de estrógeno. Espera lá, não é assim. Isso a gente tem que levar com muita seriedade. Tem gente que começa a descambar para um lado perigoso, que é o tratar por tratar, ou utilizar esses hormônios para tentar uma correção e prejudicar de outra maneira. Então é sempre bom a gente deixar isso bem claro. A suplementação, vamos fazer, não vamos, mas de que maneira e como, porque sim, vai levar a um câncer. Esquecer que vitamina sem necessidade mais ajuda o câncer do que o paciente com câncer.
Olha, a professora Alexandra entrou também, viu? A professora lembrou na aula. Professora Alexandra, isso mesmo. Essa mania que tem, o paciente está com câncer, então vamos dar polivitamínicos, vamos dar isso, suplemento, vamos comprar ali na farmacinha da esquina um imunomodulador. Para com isso. Conheça o seu paciente antes. Exatamente. E é só para ficar bem claro sobre a vitamina D, tá? Então, os pacientes, né, os cães e gatos, né, o que acontece? Eles vão conseguir, ou através das carnes, das proteínas, vitamina D3. E de alguns vegetais, né, geralmente os vegetais com verde mais intenso. Mais né? intenso, Não é todos, né? Não são todos, né? Eu brinco que não são todos porque tem alguns que têm espinhos e não tem vitamina D, né? Então eles vêm daí. Se comer vitamina D2, eles vão transformar em vitamina D3 se o rim estiver funcionando. Não tem a enzima na pele que vai fazer essa transformação como acontece com os primatas, tá? Então, essa é uma coisa importante. Então, o sol para os cães e gatos, pode, seca o pelo, mata os ácaros, tudo bem, mas a exposição excessiva é muito mais perigosa do que não tomar sol, tá? Sim. Então, isso é uma coisa importante para a gente deixar bem claro sobre a vitamina D. E hoje tem a suplementação sobre a dosagem. A gente tem laboratórios que hoje o preço ainda é alto, só que conforme nós formos pedindo mais, esse custo vai baixando. Então nós temos laboratórios sérios com metodologia. Tá? Porque assim, a grande questão é a metodologia de mensuração. Qual vitamina D você está mensurando? Então eu sempre digo, antes de mensurar, manda um recadinho, ou no meu WhatsApp, quem conhece, ou aqui no Instagram, que eu vou dizer, você vai dosar essa em tal local, porque isso é mais importante do que um resultado errado. Sim, é verdade, professor. A gente se coloca sempre à disposição para orientar, né? Basta as pessoas quererem. Professor, esse papo passou muito rápido, né? É que nem os nossos almoços. Quando a gente vai almoçar, quando a gente vê, a gente já ficou horas conversando, né? Porque é uma conversa sempre muito agradável. Pessoal, lembrando que a nossa live vai ficar gravada, eu vou compartilhar, vou marcar aqui o professor Cadu, para ele compartilhar também com vocês, porque eu gosto muito de assistir lives ao meio-dia, quando eu tenho tempo. Então, eu vou salvando elas, na hora que eu tenho tempo eu assisto meus colegas, que nem todo mundo. Agradecer todo mundo que passou por aqui e deixar aí para você as considerações finais suas. Bom, meu querido amigo, e assim, para mim é uma honra poder tê-lo como amigo. Eu fico encantado de estar podendo colaborar com alguma coisa que você me peça. Para mim é uma honra sem igual. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos os colegas que participaram. Obrigado à minha filha querida, Maria Eduarda, a Duda, que entrou também. Filha, amo você, um beijão para você. A minha equipe, a Fê também, acabou de entrar minha outra filha, Maria Fernanda. Fê, amo você também. E a toda a minha equipe aí do Hospital West Farm aqui de Limeira, que está aí na live. Obrigado, Sabrininha, obrigado, Manu. Professor Eduardo Brocoletti, que está aí, tá? Isso aí, Dudinha. Pessoal, é isso. Sempre tenham como referência pessoas como o professor Mauro Lã. Pessoas que, de um coração, de uma alma iluminada, que estão aqui cumprindo o seu papel nessa nossa dimensão do ensinar,
do mostrar o caminho, do conduzir de maneira correta, de criar seres humanos acima de tudo e de profissionais com excelência. Meu querido, um abraço. Obrigado mais uma vez, espero te encontrar em breve. Palavras, até fiquei emocionado aqui, Cadu. E eu sempre digo para todo mundo, né, que a gente tem que, para ser, né, eu sempre falo nas minhas aulas, que o objetivo de vida nosso é ser feliz, né? Então, a gente tem que buscar isso, né? E ser feliz é fazer com que as coisas sejam mais fáceis, né? A gente tem que fazer sempre algo que traga felicidade, né? E isso é dando aula, conversando, brincando, fazendo o que quiser. E sempre lembrar que para ser feliz dá trabalho, então tem que ter inspiração e transpiração. Tá? Então eu sempre digo que para todos, tenham inspiração, transpirem, sejam felizes, porque o nosso objetivo, e lembre, gente, a felicidade não está no final, ela está no caminho. É no caminho que a felicidade está. Porque no final, gente, a gente vai estar em outro local. A gente não vai mais estar aqui para ser feliz. Tá? Então, deixo um grande abraço, Cadu. É muito bom. A gente se encontra pouco pessoalmente, né? Mas, e além disso, Cadu, eu sempre estou pedindo, sou uma pessoa que peço, mas eu digo que eu só peço para aquelas pessoas que eu sei que têm um coração enorme. Tá? Então, muito obrigado ao professor, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus e tenham uma semana aí maravilhosa. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.